Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, jovens, povo de Deus, estamos juntos para mais uma semana estudarmos as lições bíblicas da classe dos jovens. Hoje estudaremos a penúltima lição do segundo trimestre de 2026, a falácia do triunfalismo. O que é triunfalismo? Será que nós devemos triunfar sempre? Será que nós triunfaremos sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as doenças, sobre a pobreza, no sentido espiritual, no sentido material? Será que nós fomos chamados para sermos ricos, para buscarmos, para granjearmos riquezas? Ou nós devemos nos contentar com aquilo que o Senhor nos deu? É claro, com responsabilidade, buscando ali a dignidade do trabalho e do salário que o homem, tanto o homem como a mulher deve receber do seu trabalho. Será que é pecado nós termos dinheiro? Será que é pecado nós buscarmos ter uma vida, de certo modo, tranquila, saudável, termos recursos, inclusive para abençoar outras vidas? Ou nós devemos lutar e com todas as forças buscarmos ter riquezas aqui neste mundo? Será que o evangelho diz respeito a bênçãos materiais ou a bênçãos espirituais? Será que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar bênçãos aqui neste mundo ou bênçãos celestiais? Será que a nossa coroa é uma coroa física aqui no mundo ou uma coroa de glória, a qual Paulo escreve dizendo que está preparada, reservada para todos quantos amam a vinda do Senhor? Nesta lição nós veremos isso. É bem verdade que esta lição, ela está de modo sempre íntimo com a lição passada, que foi a teologia da prosperidade. Triunfalismo e teologia da prosperidade caminham de mãos dadas. Por que não dizer, pegando ali carona no comentário do próprio pastor Eduardo Leandro, que é o comentarista atual do segundo trimestre, quando ele diz que a teologia da prosperidade e o triunfalismo são irmãs gêmeas, são irmãs siamesas. Isto é, por quê? Trazendo essa analogia. Porque andam de mão dadas, né? Porque são ali parte de uma mesma coisa, de uma deturpação do evangelho, de uma falácia, de um engano, de um engodo, né? Usando o evangelho como pano de fundo, mas na verdade pregando erros, pregando enganos. Quando nós analisamos na lição passada, na semana passada, a lição de número 11, acerca da teologia da prosperidade, nós vimos, evidentemente, que há algo dentro dessa teologia, da prosperidade, que é a confissão positiva. Quando nós juntamos teologia da prosperidade, confissão positiva e triunfalismo, nós temos aí um todo. Nós temos um todo. Por quê? A teologia da prosperidade é o início, é o estopim, é a base para trazer a visão da confissão positiva e do triunfalismo posteriormente. Então, como início, como cerne, como âmago da ação de deturpação do evangelho, de falácias, de engodo, de engano, nós temos a teologia da prosperidade. E aí ela vem pregar, dizendo, não, tu tem fé, se tem fé, então tem que ser próspero. Se tem fé, então tem que crer que vai receber. Se tem fé, então tem que ter bem. Se tem fé, tem que ser abençoado. Se tem fé, tem que mostrar, na sua materialidade, ou seja, no material, tem que refletir esta fé. Já a confissão positiva é aquilo que nós vimos na lição passada, da declaração, da minha palavra ter poder. A minha palavra tem poder. Declare bênção sobre a sua vida. Declare que você vai ser vencedor. Declare que você vai ter dinheiro. Declare que você vai ter muita fama, sucesso. Você vai, enfim, a declaração. Por isso que há na nomenclatura o título confissão positiva, confessar, professar, falar positivamente. Nós vimos, evidentemente, na lição passada, que a palavra, de certo modo, a palavra de Deus, especialmente, ela é poder, Por isso que Paulo diz que ele não me envergonha do evangelho, porque ele é poder de Deus. Então, a palavra de Deus é poder. Não tem poder apenas, mas é o poder de Deus, inclusive o evangelho. Mas a palavra do homem, de certo modo, ela causa uma certa consequência, Por isso que a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que o homem falar, ele dará conta, seja do que é bom, seja do que é mal. Tiago também vai escrever dizendo que a língua tem poder de abençoar e de amaldiçoar, mas a palavra do homem em si não tem poder. Não tem. Porque eu posso muito bem agora pegar este meu celular e dizer, eu declaro que na minha conta vai ter R$1 bilhão. Aí eu quero ver cair R$1 bilhão. Ora, mas a palavra do crente não tem poder? Não é bem assim. O poder que existe na palavra, a declaração, e nós vimos, eu fiz a ênfase, eu dei a ênfase devida à autoridade que nós recebemos da parte de Deus, é com base na palavra dele, não na nossa. Por isso que o nome que a gente usa é o nome de Jesus, não é no nosso nome, no nome de Jesus. Mas ainda assim, quando se trata de teologia da prosperidade, quando se trata de confissão positiva, mesmo usando o nome de Jesus, mas com um propósito
errado não tem eficácia, porque não foi para isso que Jesus nos deu este poder. Quando nós lemos Marcos 16, né, o capítulo lá, em especial, a partir do 15 em diante, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais acompanharão ao que crê, não é isso? Aos que crerem, né? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, nenhum dano, nenhum mal, né, lhes será feito. Mas aí pegarão em serpentes. Ou seja, tudo isso que Jesus está dizendo é no nome dele, mas num propósito de quê? De cumprir a vontade dele, nunca a nossa. Né? É aí onde está o erro, e aí onde está o equívoco daqueles que professam a teologia da prosperidade, a confissão positiva, né, que defendem isso. Porque nunca estão coadunados, nunca estão associados à vontade de Deus. É a vontade do homem, é o querer do homem, muitas vezes, na maioria das vezes, fugindo do propósito, né, daquilo que a Bíblia Sagrada nos mostra como verdade de Deus, vontade de Deus. Mas nós devemos ficar com o que Paulo escreve em Romanos 12, do versículo 1 e 2, em especial o versículo 2, quando ele diz: transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do homem. Não, a vontade de Deus. Então nós devemos experimentar a vontade de Deus, não a nossa. Amém, meus irmãos? Eu nem entrei na lição ainda, né? Eu só falei do título para mostrar já a diferença, ou melhor, a similaridade entre teologia da prosperidade, confissão positiva, que estava ali na lição 11, e hoje a lição 12, que é o triunfalismo. Aí o triunfalismo é exatamente esse, é o mostrar, é a finalidade. Teologia da prosperidade é o início, né, é a base, a confissão positiva é o meio pelo qual se professa essa teologia da prosperidade, e o triunfalismo é o resultado. Nós triunfamos, nós podemos vencer, nós podemos ter, né? O triunfalismo, ele trabalha nessa perspectiva de que os resultados são a finalidade de alguém ser próspero, né? Os resultados, ter, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu demonstro nas minhas riquezas, nas minhas posses, nos meus haveres, que eu sou próspero, portanto eu tenho fé suficiente para ser rico, para ter bens, para professar que Deus é comigo. Então, se Deus é comigo, eu tenho bens, se Deus é comigo, eu tenho posses, se Deus é comigo, eu sou abençoado, mas se Deus não é comigo, eu padeço, eu adoeço, eu fico enfermo, e o perigo disso é muito grande, porque o crente adoece, o crente padece, o crente, ele vive uma vida, às vezes, muito aquém de uma vida de alguém que tem posses, que é rico. Né? A maioria, na verdade, dos crentes vive uma vida, né, em se tratando aqui, né, de questões governamentais ou sociais, econômicas, vive uma vida de classe média baixa, né? Principalmente no nosso Brasil. Se nós pegarmos a história, inclusive, da nossa igreja, a Assembleia de Deus, a grande maioria dos membros iniciais ali eram membros de classe baixa, eram pobres, pessoas que não tinham, muitas vezes, grandes recursos, mas que eram abençoados por Deus, eram usados por Deus, recebiam o poder do Espírito Santo, o revestimento, batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa de Deus não é para quem tem riquezas ou posse, e muito menos para dar estas a estes, né? Não é posse que Deus quer dar. A bênção e a herança não é física, material, é espiritual. Quando a Bíblia nos afirma que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, não é de ouro nem prata, embora ele seja o dono da prata e do ouro, mas é de bênçãos celestiais, de bênçãos espirituais, dos dons do Espírito Santo, do poder de Deus, que é a autoridade pela palavra, e principalmente da nossa salvação e do céu, né, que é a nossa morada. Por isso que Paulo escreve em Filipenses 3, 20 e 21, dizendo que a nossa cidade não é daqui, né? A nossa pátria não é aqui. E ele escreve também aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, dizendo que nós devemos olhar para as coisas que são de cima, jamais olhar para as coisas que são da terra. E Jesus fala em Mateus 6, né, do 31 ao 33, dizendo que, e principalmente o 33, dizendo que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se Jesus cuida do passarinho que está voando, o passarinho não trabalha, o passarinho não planta, né? O passarinho não tem roça, o passarinho não tem mato para cuidar, ele não planta, ele não cava, mas é alimentado todo dia. Né? O lírio do campo também não se agoa. Olha, uma flor, uma planta, ele não vai se aguar sozinho, né? Mas mesmo assim, o Senhor dá um mantimento lá, e Jesus pega e rechaça, né? Os discípulos dizendo: e vós, quanto mais vós, homens de pouca fé, né? Será que vocês não vão ser cuidados mais do que um pardal, mais do que um passarinho, mais do que um lírio, né? Portanto, não andais, ou não andeis, né? Ali no imperativo, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Meus irmãos, então esta a lição de número 12 que nós veremos hoje sobre o triunfalismo. O texto principal da nossa lição está em Lucas 9, 23, que diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. É a ordenança de Jesus, né? Aqui no meio desse versículo já está dizendo tudo. Negue-se a si mesmo e tome a cada dia. Não é no início. Não é e tome no início a sua cruz e depois fique bem. Não. É todo dia.
todo dia tem uma cruz para nós levarmos. Né? Não é o cônjuge, não é que nem se diz no Haddad, né? Ah, fulaninha é a cruz que eu carrego. Não, não diga isso do seu marido, não diga isso da sua esposa, não diga isso da sua mãe, não diga isso do seu pai e não diga isso dos seus filhos. Ninguém é a cruz de ninguém. Aqui a cruz são as dificuldades, né? As perseguições do evangelho, são as dificuldades do dia a dia, né? Da luta contra o pecado. Isso aí é a nossa cruz diária. Tomar a sua cruz todo dia. Negue-se a si mesmo, ou seja, se despoje de tudo aquilo que o velho homem traz, a bagagem velha, né? E, inclusive, eu lembrei agora, falando disso, de um filme, né? Inclusive, o filme é baseado no livro, o segundo livro mais vendido no mundo, que é O Peregrino, né? De John Bunyan. O crente, ele teve a visão, os sonhos lá, quando estava preso pelo evangelho, e ele escreve, ele relata os escritos deste livro, O Peregrino, e tem tanto livro, né? E como também tem uma obra. E no livro, O Peregrino, o personagem principal lá, chamado Cristão, né? Do inglês Christian, então, no filme fica mais nítido, evidente, por ter imagens e tudo, mas uma característica que o personagem cristão carrega desde o início na sua vida é exatamente um fardo nas suas costas, né? Alguns não gostam por conta do CGI, né, que é usado no filme, fica bem nítido ali, que é uma questão gráfica um pouco precária, mas o que eu quero abordar é no sentido que o personagem cristão, ele, antes dele ter o encontro com Jesus, ele carrega nas suas costas um fardo, e é tudo isso que acontece com o homem, né? Mas aí Jesus diz, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é despojar deste velho homem, deixar esse fardo de lado, né? Em outro momento, Jesus vai dizer em Mateus 11, 28 e 29, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo, e aprendei de mim, né? Levai sobre vós o meu fardo, né? Porque o meu fardo é leve, é suave. Então, nós trocamos esse fardo com Jesus. Jesus leva os nossos pesos, as nossas pisaduras, as nossas feridas. Tudo isso ele carregou, né? Isaías fala isso em Isaías 53. Mas negar a si mesmo é se despojar disso. E negando a si, né? Tome a sua cruz diariamente, né? Siga, viva uma vida diante de Deus, de modo que você não busque recompensas terrenas, não busque reconhecimento terreno, não busque coisas materiais, mas busque coisas celestiais, eternas. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo número 4, versículos 18 e 19, se não me falha a memória, é 17 e 18, agora não me recordo. Ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao peso da glória que para nós está reservado, né? Porque as coisas que nós vemos, esse sofrimento aqui, ainda que o nosso homem interior ou exterior se corrompa, né? A casca, o homem, o corpo se corrompa, sofra, padeça, adoeça, o homem interior se renova de dia a dia, ou de dia em dia, né? Dia após dia, no Senhor, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória excelente. E o que está nos reservado, o que nos está reservado, não pode ser comparado, né? Com nada. Pedro também vai citar em uma das suas epístolas, dizendo que o crente padece aqui, né, o crente que sofre como Cristo sofreu, mas ele dá uma ressalva importante, afirmando o seguinte, que se nós, que somos da casa de Deus, sofremos desse jeito, mas temos a esperança de Cristo, o que será daqueles que não fazem parte, né, da família de Deus? O que será daqueles que não são de Deus? Né? O sofrimento será muito maior. Então, nessas pinceladas aqui, aproveitando o texto principal, nós podemos ver que o crente sofre, o crente padece, né, por sofrimento, passa por sofrimentos, passa por dificuldades, passa por privações em determinados momentos, né? Muitos se valem daquele salmo que Davi vai dizer, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo passar fome nem a sua descendência mendigar o pão. É verdade, né? Mas há crentes que já passaram necessidades de alimentos, né, privações alimentares no sentido de não ter o que comer. Mas a verdade também maior é esta, que o Senhor está cuidando. O Senhor muitas das vezes leva alguém, usa um irmão em oração. Quantos e quantos testemunhos a gente não tem de pessoas que estavam sem nada para comer em casa, há 1, há 2, há 3, há uma semana, dias, há uma semana, há meses, né, às vezes até, né, com privações ali severas. Mas o Senhor usa um outro servo, um irmão, e abençoa. Porque é assim que Deus faz. Mas no sentido de passar dificuldade, o crente passa. Porque, a bem da verdade, o nosso descanso, a nossa ausência de dificuldade não vai ocorrer aqui para o crente, né? O choro, né? A ausência do choro, do pranto, né? A ausência da dificuldade só vai ser no céu de glória, que é onde nós teremos descanso, né? E aí nós podemos nos fiar no que João escreveu no Apocalipse 21, versículo 4. E ele enxugará de vossos olhos toda lágrima, né? E não haverá mais pranto, mais choro, né? Não haverá. É lá no céu, porque aqui nós vamos sofrer. Jesus mesmo disse em João 16, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O resumo da lição vai nos dizer que o triunfalismo distorce o evangelho ao prometer uma vida cristã sem sofrimentos, enquanto a Bíblia revela que a verdadeira vitória está na perseverança, na cruz e na esperança eterna em Cristo. Os textos bíblicos desta lição de número 12 estão localizados, ou melhor, está localizado, porque é só uma referência bíblica, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Leiamos a palavra de Deus. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Alguns irmãos podem
ver essa referência bíblica aqui e relembrar a lição passada, né? As lições, alguma lição passada que usou essa mesma referência bíblica. Por quê? Porque as lições se interligam, elas estão ligadas, né? Há um elo nelas, né? Nessas lições deste trimestre. A bem da verdade, quase todas as revistas da escola bíblica, seja dos adultos como dos jovens, há uma ligação, né? Há uma interlocução ali com cada uma das lições, né? Não à toa, na classe dos adultos, nós estamos também progredindo de acordo com cada lição que vai passando, há uma ligação com a lição anterior. Então, esse texto aqui foi um texto ressaltado em alguma das lições anteriores, agora não me recordo o número desta lição, mas foi usado no sentido do combate a esta falácia de prosperidade, né, no sentido de alguém que tem uma prosperidade, de alguém que visa, né, ali o lucro no sentido material, mas não a bênção espiritual. A fé cristã está profundamente enraizada na cruz, na dependência do Espírito Santo e na soberania de Deus. Contudo, em nossos dias, cresce entre muitos cristãos um ensino que, embora revestido de linguagem espiritual, está distante das Escrituras, isto é, o triunfalismo. Essa abordagem religiosa prega uma visão marcada apenas por vitórias, abundância e ausência de sofrimento, negando a realidade das tribulações e a centralidade da cruz. Esta lição propõe-se apresentar a falácia do triunfalismo, denunciando seus equívocos e reafirmando a genuína fé cristã, que se manifesta na humildade, na integridade e na dependência de Deus. Vamos analisar 3 aspectos importantes. Primeiro, a simonia como raiz do triunfalismo, os artifícios usados por seus proponentes e a refutação bíblica dessa falsa teologia a partir da doutrina bíblica pentecostal. Pronto. Nessa introdução, nós temos o tópico 1, que vai falar exatamente sobre a simonia e as suas manifestações na igreja contemporânea. Definição bíblica de simonia. O termo simonia tem origem na história narrada em Atos 8. Trata-se do pecado de tentar comprar o dom de Deus, como fez Simão o mágico. Ele tentou comprar com dinheiro o poder de impor as mãos para que outros recebessem o Espírito Santo. O apóstolo Pedro o repreendeu severamente, dizendo que seu coração não era reto diante de Deus. Essa atitude representa uma tentativa de transformar algo sagrado e espiritual em mercadoria, negando a sua natureza gratuita, ou negando a natureza gratuita e graciosa da ação divina. Na prática, a simonia é a corrupção da graça. Ela nasce quando os dons de Deus, que deveriam ser recebidos com humildade e usados para o serviço, passam a ser objeto de cobiça, manipulação ou venda. Embora hoje não seja comum alguém tentar comprar o Espírito Santo com dinheiro, como fez Simão, muitas atitudes no meio cristão reproduzem esse espírito simoníaco. Então, para alguns podem causar estranheza essa palavra, né, simonia, mas como o slide já demonstrou bem da nossa lição, vem ali do Simão, o mágico, né, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, em especial os versículos 18 ao 20, né, o Simão, ele vai dizer: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Então, este ato de Simão mágico, né, desse mágico ali, que em outras traduções, inclusive, é chamado até de Elimas, né, nós podemos ver que Simão é o mesmo Elimas, né, em outra tradução, ou melhor, a tradução do seu nome é Elimas. Este Elimas aqui, o mágico, Simão o mágico, ele é o propagador dessa ação de querer comprar algo espiritual. Ora, a venda, a graça não está à venda, os dons espirituais não estavam à venda, né? Era um ato de Deus, era uma ação gratuita de Deus, né? A distribuição, a execução ali da cura dos enfermos que ocorreu por parte dos apóstolos, em especial Pedro e João, que estavam ali, né? Era Deus operando, os dons espirituais ali em voga. Mas aí ele vê, né, visando ali o seu benefício, o seu enriquecimento, né, as suas riquezas, ele diz: não, eu quero comprar, para que eu também possa ter esse poder. Para quem eu impuser as mãos, né, seja curado também. Então, o ato é este, de comprar algo espiritual, né? E aí, o Simão, o mágico, ele queria comprar. Mas hoje em dia, como o slide nos mostra da nossa lição, embora muitos não queiram comprar, né, o Espírito Santo, os dons dele, mas estão vendendo. É o inverso. É como se pegasse o contexto, os irmãos me entendam, é como se pegasse e Pedro quisesse vender ali os dons, dizendo: quem quer comprar, quem quer ter esse poder? É claro que no texto bíblico, evidentemente, não ocorreu isso, mas hoje em dia é como se estivesse ocorrendo isso. A oferta da graça, a oferta dos dons, vendendo o poder, vendendo o evangelho, os vendilhões, os corruptos, os mercenários do evangelho. É isso que está ocorrendo. Mas aí, neste contexto de simonia, que deriva de Simão, por isso o termo simonia, né? Os simoníacos são exatamente estes, que tentam comprar as coisas espirituais, que tentam comprar, né? Que tentam promover. E aí, coadunado, andando de mãos dadas com a teologia da prosperidade, vem a questão das riquezas, vem a questão da confissão positiva, as quais eu já mencionei no início da introdução dessa lição. O ponto 2 vai falar sobre a comercialização da fé e da bênção. A comercialização da fé é um sintoma grave da teologia triunfalista. Programas de TV religiosos que promovem campanhas de fé com ênfase em doações financeiras para obter milagres, contribuem para transformar o evangelho em um produto de mercado. A bênção é apresentada como uma moeda de troca e o fiel é ensinado a investir no negócio espiritual, entre aspas, esperando retorno. Essa visão deturpa a graça de Deus e coloca os crentes sob um jugo legalista e opressor. Em vez de enxergarem Deus como um pai amoroso, começam a vê-lo como um empresário divino, que só responde àqueles que pagam. A espiritualidade torna-se uma performance comercial e não uma relação de comunhão com o Senhor. A verdadeira fé cristã nos ensina que a bênção vem pela obediência, humildade e confiança na palavra de Deus. Não existem, portanto, atalhos ou barganhas no reino de Deus. A bênção não está à venda e o Espírito Santo não é mercadoria de prateleira. Vejam bem o que eu coloquei aí. Nesse sentido,
quando nós analisamos a comercialização da fé, nós temos vários propulsores que propagam, em especial estes, que colocam a bênção como a ponte, ou melhor, a comercialização da fé, a fé como a ponte para você ser abençoado. É claro que à luz da Bíblia Sagrada, para você receber as bênçãos, as promessas de Deus, é óbvio que você precisa ter fé. A Bíblia diz em Hebreus 6 que é importante que aqueles que se cheguem a Deus tenham fé de que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam, ou seja, galardoador daqueles que o buscam. É verdade isso. Mas contudo, porém, entretanto, todavia, a bênção de Deus não está sob a dinâmica ou sob a ação de alguém fazer algo para receber ela, porque, sobretudo, a bênção é pela graça de Deus. Deus abençoa aqueles que misericordiosamente e graciosamente Ele quer abençoar. É claro, não fazendo distinção, acepção de pessoas. Aqueles que se chegam a Ele com fé, né, com o coração contrito, quebrantado, né, com sinceridade, arrependido, o Senhor abençoa, né, e oferta a estes salvação, bênçãos, né, uma vida de segurança ou em segurança, né? Não isenta de dificuldades, de problemas, não. Mas uma vida diante dele reta, correta, né? Diante dele. Mas a comercialização da fé, se valendo, nós veremos aqui em um dos pontos, tratando exatamente sobre isso. Se valendo de Malaquias 3, quando o Senhor diz lá, façam prova de mim, né? Levem os dízimos, levem as ofertas, alcem ofertas, levem para a casa do Senhor e façam prova de mim, para ver se eu não abençoo, não abra as janelas do céu, as comportas do céu e vos abençoo. Aí muitos pegam isso dizendo, faz essa prova do Senhor. Doe tanto para ver se você não é abençoado. Doe X, faça a oferta de tanto, entre no propósito, na campanha, disse daquilo outro, oferte para você ver se você não recebe. Não, Deus não barganha com ninguém, ninguém barganha com Deus. O Espírito Santo não é produto de prateleira, não é mercadoria de prateleira. A graça, a bênção não está à venda. A Bíblia não nos fala isso. A Bíblia fala que a bênção, a graça de Deus, os dons do Espírito Santo, ele distribui primeiramente por quem quer, né, ou para quem quer, ele dá a quem quer, distribui conforme quer, conforme a necessidade da edificação da igreja, e a bênção vem pela obediência, pela humildade, pela subserviência ao Senhor, primeiro de tudo reconhecendo que a palavra dele é a única fonte precípua de verdade. Amém? O ponto 3 vai falar sobre o espírito mercenário na pregação. Em 2 Coríntios 2,17, Paulo declara que ele e seus companheiros não estão falsificando a palavra de Deus, mas falam em Cristo com toda sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O contraste que ele faz é com aqueles que pregam por motivos escusos, movidos pelo lucro e pela autopromoção. Hoje, infelizmente, não são poucos os que moldam a mensagem conforme o interesse da audiência, visando agradar, arrecadar e conquistar popularidade. O evangelho é adaptado, diluído, manipulado e para se tornar palatável, né, e lucrativo, eles fazem isso. O pregador mercenário não se preocupa com a glória de Deus, nem com a salvação das almas. Ele visa o próprio benefício, transformando o sagrado em espetáculo. Suas palavras soam como convincentes, né? Mas carecem de unção. São mensagens sem cruz, sem renúncia e sem arrependimento. Já está muito claro esse ponto 3. O tópico 2 vai falar sobre os artifícios dos triunfalistas, sinais e sintomas. Também é um tópico bem sintético, bem objetivo aqui, que fica claro ao nosso entendimento. O ponto 1 vai falar sobre a ênfase excessiva na prosperidade material. A prosperidade material, em si mesma, não é algo errado ou pecaminoso. No entanto, torna-se uma armadilha quando é colocada como evidência principal da bênção de Deus. O triunfalismo comete o erro de apresentar o sucesso financeiro como sinal inequívoco da aprovação divina. Essa doutrina ignora a vasta galeria bíblica de homens e mulheres fiéis que, embora pobres, eram riquíssimos diante de Deus. Jesus nasceu numa manjedoura, viveu sem lugar fixo para dormir e morreu entre 2 ladrões. O apóstolo ou os apóstolos enfrentaram fome, perseguição e escassez. Ao ensinar que a riqueza é o padrão para medir a fé, o triunfalismo gera culpa e frustração nos corações sinceros que enfrentam dificuldades. Em vez de consolo e direção, recebem acusações de falta de fé ou pecado oculto. Isso distorce o caráter amoroso e paciente de Deus. A verdadeira bênção é ser salvo, andar com Deus, desfrutar da paz interior, viver em santidade e ter esperança eterna. A riqueza pode ou não vir, mas nunca deve ser o centro de nossa fé ou o critério de uma vida espiritual. É este o âmago aqui do contraste que o crente faz com a teologia da prosperidade e, evidentemente, contra o triunfalismo. Por quê? Não é que a prosperidade material não possa ocorrer. Não é isso. Mas é que ela não é o alvo do crente. Ela não é aquilo que o crente deve buscar. É óbvio que Deus pode abençoar, pode abrir as portas, a pessoa pode trabalhar, né? Evidentemente, com cautela, com conscientização, né? Alguns com mais, outros com menos, mas podem ter uma prosperidade. Mas não porque estão fomentando sempre a busca disso, não. Porque não é o ideal. E muito menos a medição da fé vem pelas riquezas, não, em hipótese alguma. Muito pelo contrário. Se nós formos analisar a Bíblia Sagrada, o risco de quem tem muitas riquezas é não herdar o reino dos céus. Porque o próprio Cristo disse isso. Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Isso não quer dizer que nenhum rico vai herdar a salvação. Não quer dizer isso. Jesus está falando ali da dificuldade, né? Não é da impossibilidade. Dificuldade é uma coisa, impossibilidade é outra. E mesmo que é impossível para o homem, é possível para Deus, que para ele não é impossível. Mas prosperidade material não é régua para medir fé, não é régua para medir intimidade com Deus. Porque pode ter uma pessoa muito rica que se diz crente e não ter nenhum pingo de intimidade com Deus e, inclusive, as riquezas dela terem sido adquiridas de maneira ilícita, mas pode ter um crentezinho pobre, humilde, né? Que tem o mínimo, o básico para sobreviver, mas que tem uma vida com Deus e que recebe os dons do Espírito Santo e que Deus usa. Então, régua para medir, melhor dizendo, prosperidade material não é régua para medir fé, não é régua para medir intimidade com Deus. Amém?
O ponto 2 vai falar sobre a doutrina da confissão positiva. Isso aqui já foi destrinchado na lição passada, e eu já comentei na introdução da nossa lição que a confissão positiva é exatamente o tal do declare. Declare que você pode, declare isso, você tem poder para declarar, não sei o que, querido, declare que você vai... Não declare nada, não, declare a palavra de Deus, pregue a Bíblia, fique com o que Paulo ensinou a Tito no capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, prega a sã doutrina. Pronto, acabou. Né? Tu, porém, faça menção da sã doutrina. Acabou. Prega a Bíblia, fique com a Bíblia, né? Peça a Deus aquilo que o salmista pediu. Senhor, dá-me a porção diária, né? Para que eu possa continuar a minha vida. Né? Nem de mais para que eu me desvie, nem de menos para que eu nego o teu nome. É isso que ele diz. Mas me dá o necessário. Né? É evidente que Deus, como é abençoador, maravilhoso em graça e em misericórdia, ele dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Ele sempre faz o cálice transbordar. Ele não deixa o cálice meio cheio, e ele não deixa o cálice na borda, né? Ele faz o cálice transbordar pela sua misericórdia e pela sua graça. Então este é o ponto 2, a doutrina da confissão positiva. E o ponto 3 vai trazer a negação da realidade do sofrimento e da perseguição. Também já falei sobre isso na introdução. Por isso que eu já introduzo ali no início do vídeo, porque já é uma sintetização do que o comentário da lição vai nos trazer, né? Então, a negação da realidade do sofrimento é exatamente isso. Se eu tenho, né, eu posso, se eu tenho Deus, se eu tenho fé, se eu sou abençoado, eu não vou passar por problemas, não vou passar por dificuldades, não vou sofrer. Não, está totalmente errado. E eu já deixei aqui versículos e referências bíblicas demasiadas para que nós compreendamos o que a palavra nos diz. Mas pegando carona só na que está aí no slide, João 16:33, o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. Pronto, acabou. Se não tivesse nenhum outro versículo que dissesse que nós sofreríamos, bastava esse aqui, que foi o próprio Cristo que disse que no mundo nós teríamos aflições. E acabou. Ainda mais tendo outros, né? Então, no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque é aquele que nos chamou venceu o mundo, e nele nós podemos todas as coisas, porque é ele que nos fortalece. Último ponto, tópico da lição, vai falar o que o crente deve fazer para refutar o triunfalismo, né? Refutando o triunfalismo. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu aqui já vou juntar os 3 pontos para comentar de uma só vez. A teologia bíblica nos ensina que Deus é soberano. Ele reina sobre todas as coisas e realiza seu plano conforme sua vontade. Ao mesmo tempo, o homem é responsável por responder em fé, viver em obediência e perseverar na oração. O triunfalismo ignora esse equilíbrio, ele transforma a fé em chave mágica e coloca o homem como centro da ação divina. Assim, Deus se torna refém da fé do homem e não o Senhor soberano que age conforme seu querer. A doutrina bíblica pentecostal ensina que devemos buscar a Deus com fervor, mas também descansar em sua soberania. Há momentos em que a resposta de Deus será não ou ainda não. Isso não diminui seu amor ou poder. O segredo da vida cristã está em confiar mesmo sem entender, obedecer mesmo sem ver e crer que a graça de Deus é suficiente. Esse equilíbrio protege o crente da frustração triunfalista e o conduz à maturidade espiritual. O ponto 2 vai falar sobre a valorização da cruz e do sofrimento redentor. A cruz é o centro do evangelho. Jesus venceu, sim, mas antes sofreu, foi rejeitado e morreu. O cristianismo não é um caminho de glória sem dor, mas é um caminho de glória através da dor, pois o evangelho não é um caminho fácil. O triunfo de Cristo foi conquistado na cruz. O sofrimento é parte da identificação com Cristo. Ele não é o sinal de derrota, mas de fé autêntica. O triunfalismo tenta remover a cruz da jornada cristã, mas isso é impossível. Uma fé sem cruz é uma ilusão. A cruz nos ensina a humildade, a dependência, o amor sacrificial e a perseverança. A teologia pentecostal deve sempre exaltar a cruz. É nela que encontramos salvação, cura, libertação e vida eterna. O verdadeiro triunfo cristão começa na rendição. E o ponto 3 vai falar sobre a pureza da pregação e a dependência do Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi claro, sua pregação era feita com sinceridade, como de Deus, e na presença de Deus. A motivação era pura e o conteúdo era fiel, a verdade. Esse é o padrão para todo pregador e ministro do evangelho. O triunfalismo, ao contrário, adultera a palavra, remove as partes difíceis, omite a cruz e promete apenas as bênçãos. Ele manipula as escrituras para agradar ao público e não para glorificar a Deus. O verdadeiro mistério é aquele, o verdadeiro ministério é aquele que depende do Espírito Santo, que prega com temor e que não está em busca de lucros, né, mas de salvação de almas. A pregação deve ser ungida, bíblica e centrada em Cristo. É nisso que nós devemos nos basear. Tendo a ênfase do ponto 1, em saber que Deus é soberano e que nós temos responsabilidade quanto a isso, no combate ao triunfalismo, no combate a teologias de prosperidade, de confissão positiva que deturpam a palavra de Deus, em sabermos o valor que a cruz tem para nós e, por conseguinte, o sofrimento da redenção de Cristo, que deve estar presente em nós. Por isso que Paulo diz que ele levava em seu corpo as marcas de Cristo, né? As marcas da cruz de Cristo. E em sabermos que a pureza da pregação é a dependência do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. E, por conseguinte, a pureza da nossa pregação é quando nós pregamos a palavra genuinamente. Então é isso que o tópico 3 vai nos mostrar. Amém? Concluindo mais uma lição, a falácia do triunfalismo é um desvio perigoso da fé bíblica, prometendo uma vida sem dor. Ele desvaloriza a cruz, ignora o sofrimento e transforma Deus em um distribuidor de bênçãos por interesse. Precisamos resistir às tentações do triunfalismo e manter nossos olhos fixos em Cristo. A verdadeira vitória é permanecer firme, mesmo nas provações. É crer quando tudo diz o contrário. É amar a Deus mais pelo que Ele é do que
pelo que ele dá. Vivamos, pois, não segundo o triunfalismo, mas segundo o evangelho. Que nossa fé seja sincera, nossa pregação pura e nossa caminhada perseverante para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus, meus amados irmãos, jovens, povo de Deus, encerramos aqui a penúltima lição do segundo trimestre de 2026. Eu agradeço a sua presença comigo até o momento. Peço que você curta, comente, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e aguardo você na semana que vem para estudarmos a última lição do trimestre. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e a paz do Senhor Jesus.